Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui da LH Tecnologia na nossa série de insights para o seu call center. Hoje nós vamos falar sobre follow-up, nutrição e relacionamento, voltado, claro, para call centers, para operações de atendimento, em que nós vamos estudar essas técnicas, esses processos, a fim de que possamos ter uma clareza maior em cada um deles e executar as nossas tarefas, aí, as nossas atividades de vendedor de forma eficiente para gerar resultados dentro da operação de atendimento. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, deixa seu like para que você possa seguir acompanhando nossos conteúdos que são produzidos aqui sempre com muito carinho para te ajudar para melhorar os seus resultados aí em vendas dentro da sua empresa. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre o follow-up, nutrição e relacionamento, que são processos e existe técnica para isso. Por que a gente colocou esses três juntos? Justamente para que a gente possa ter uma clareza maior sobre cada um deles e possa fazer de forma eficiente esse trabalho. Então, o follow-up ele é visto muitas vezes como uma fase do funil de vendas. Mas será que é só isso? Follow-up é acompanhamento. Se a gente observar tudo o que a gente quer levar ao sucesso, ao triunfo, a um bom fim, os nossos projetos, a gente vai precisar de acompanhamento. Você já ouviu falar que uma empresa não caminha bem sem o olhar do dono? Isso é acompanhamento. Então, se a gente olha o follow-up de uma forma assim mais ampla, vai ser mais fácil a gente ter contexto na hora de mandar uma mensagem, porque a gente vai estar enxergando a coisa de forma clara, aonde nós queremos conduzir o cliente. Porém, o follow-up é diferente de nutrição, que é diferente de relacionamento. Olha aqui que bonito a gente trouxe para vocês. Em uma palavra, a definição de cada um deles. Follow-up é acompanhamento. Nutrição, conscientização. E relacionamento é a conexão. Então, o follow-up é aquela mensagem mais específica. Você quer conduzir o cliente a um próximo passo dentro do pipeline de vendas. Nutrição já não é tão específico. Você pode entrar em assuntos mais amplos, em que dentro deles tem pontos em comum aí entre você e o cliente, e vão aumentar a consciência do cliente sobre o que você oferece. E relacionamento é a base de tudo. Ou seja, não tem nutrição, não tem follow-up sem relacionamento. O relacionamento ele vai ser necessário durante todo o pipeline. Não vai acontecer uma venda sequer sem relacionamento. E o relacionamento não é você entrar na vida íntima dos clientes, perguntar sobre questões particulares. Não. Relacionamento é você manter a confiança. Você manter o cliente acreditando que você é quem tem o know-how, a capacidade de resolver o problema que ele tem. Então, se o cliente ele vê isso em você, então existe esse brilho, existe essa conexão e vai ser possível manter o relacionamento durante todo o processo. É claro, você tem que se preocupar em manter isso também aquecido, manter essa expectativa do cliente em alta. E nesses três, follow-up, nutrição e relacionamento, é importante entender que tem duas formas de fazer isso. Com mensagens automáticas em escala ou com mensagens personalizadas no tete-a-tete. Tem vendedores que abominam as mensagens em escala, mas é porque não entendem que isso depende de uma estratégia. Então, se você está, por exemplo, numa fase inicial do seu funil de vendas, vamos supor que você está captando leads em escala. Então, um exemplo aqui, você gerou um e-book de alto valor e para as pessoas baixarem esse e-book, elas têm que deixar o nome, telefone e e-mail. Então, você captou muitas leads. Para esse caso, você pode gerar um relacionamento em escala, uma régua de relacionamento, aumentando a consciência desses leads para que eles queiram dar um próximo passo
dentro do seu pipeline, dentro do seu funil. O errado nesse caso seria esquecer de algum desses leads. Então vê que cada coisa no seu devido lugar. Você pode sim usar a automatização de forma eficiente, assim como também é necessário saber enviar aquela mensagem personalizada no momento certo. Começando aqui com o follow-up, uma dica essencial, importantíssima, é que você faça isso de forma simples, seja simples, não se complique. Existem vendedores que falam por aí que você não pode enviar uma mensagem num tom de cobrança. Isso assusta o cliente. Mas será? Se o cliente se comprometeu com você de trazer algumas informações, de te dar uma resposta, você pode sim cobrar essas informações, cobrar essas respostas. O cliente não vai se assustar porque isso já foi combinado antes. Faz parte de um processo. Então tudo depende da forma que você conduz o processo. O que não pode é você esquecer desse cliente, largar esse cliente. Aí sim você vai ser prejudicado. Então se você tem uma mensagem para enviar aqui, para cobrar uma resposta desse cliente, envie de forma simples, faça seu trabalho. E o tempo? O tempo é o timing. É o tempo igual ao tempo de uma música. Então tem o tempo certo para enviar essa mensagem. Não pode sair enviando mensagens de forma indiscriminada. Não, existe a hora certa, o momento certo para cada mensagem. Então se o cliente ele te disse que ele terá uma resposta daqui a 15 dias, não faz sentido você cobrar essa resposta antes desse período. Porque aí realmente você vai estar se queimando, você vai estar sendo um vendedor chato. Mas talvez dentro desse período mandar uma mensagem de nutrição não vai ofender o cliente. Quer dizer, você tem outros motivos para estar se relacionando. E o bom senso, um excesso de mensagens também pode te prejudicar. Então, até que ponto eu devo seguir cobrando? Até que ponto eu devo enviar esses materiais para o cliente? Para você ter esse bom senso, é necessário que você faça aquilo que a gente falou. Enxergue a coisa de cima de forma mais ampla, entenda que é um passo a passo e você é que tem que conduzir esse cliente dentro desse passo a passo, e aí você vai saber o momento certo de enviar cada mensagem. Follow-up não é insistência. Follow-up é estratégia. Então, qual é a sua estratégia? Dentro de uma estratégia específica, algumas mensagens fazem sentido. Mensagens que talvez em outra estratégia não fariam sentido. Então, qual é a sua estratégia? Bom, de qualquer forma, sempre no pipeline, nesse relacionamento, faz sentido para o cliente você combinar o próximo passo. Não importa que o cliente esteja na web ou esteja já falando com o seu vendedor. Você é quem deve dizer para o cliente qual o próximo passo dentro desse pipeline, dentro desse processo que ele entrou. Então use as chamadas para a ação, call to action, sempre no final de algum conteúdo, de alguma mensagem que você envie, dando para o cliente o direcionamento de como agir se ele quiser se aprofundar nessa conversa. E para isso a gente tem uma dica muito interessante aqui, uma ideia para você, para que no follow-up, nesse processo, você consiga construir um relacionamento de confiança, realmente, uma conexão com o seu cliente. E é você dividir algumas fases aí do pipeline em 3. Você sabe que existe aqueles clientes que ligam, que entram em contato só para pedir preço. Muitas vezes isso é uma especulação que não vai dar em nada. Tem as empresas que trabalham dessa forma, que faz sentido para elas passar o preço num primeiro momento. Então, se isso funciona, tudo bem. Mas no caso de uma venda mais complexa, de algo mais detalhado, muitas vezes não funciona isso de passar o preço, porque o cliente nem entendeu ainda aquilo que ele vai obter com aquele valor. Então, a gente sugere aí que você divida essa etapa em 3. Então, uma primeira reunião com esse cliente,
só para levantamento de necessidades, onde você vai ouvir o cliente, vai entender o que ele deseja, o que ele necessita, qual é a expectativa dele, vai conhecer um pouco mais sobre a empresa, sobre o que eles fazem, vai fazer perguntas para entender o máximo possível e ter claro qual é a necessidade desse cliente. E aí você marca uma segunda reunião para a apresentação da sua solução. Isso te dá tempo para pensar um pouco e bolar essa apresentação de uma forma que se encaixe nas necessidades do cliente. Quer dizer, você não vai falar tudo sobre o seu serviço, tudo sobre a sua solução. Não, você vai falar aqueles pontos de interesse do cliente. E aí você marca uma próxima reunião para apresentar a proposta. Mas antes disso, você vai validar com o cliente se essa apresentação supriu as expectativas dele, se é isso que ele está buscando. Só então, com essa confirmação do cliente, você produz a proposta comercial, gera essa proposta e marca a apresentação da proposta. Quer dizer, o cliente ele vai te dando uma afirmação a cada um desses encontros. É semelhante àquela técnica que os vendedores usam dos 3 sims, em que vai conversando com o cliente e falando coisas que ele vai concordando, para que ele esteja numa atitude positiva quando você fale o preço. Então você sempre traz algo coerente, informações coerentes que ele concorde antes de apresentar o preço. Obtém 3 sims desse cliente. Nessa técnica aqui, o sim ele vem a cada encontro. Então, na primeira, o cliente fala tudo que ele necessita e ele se certifica de que você entendeu. Então, sim, essa empresa entendeu o que eu necessito. Na segunda, você se certifica de que o cliente entendeu tudo, tirou todas as suas dúvidas, de que a sua solução atende às expectativas do cliente. Então, sim, para que na terceira oportunidade, no terceiro encontro, você possa apresentar essa proposta e o cliente ele já sabe, não, eu quero essa solução. Então, você também não vai só depois da apresentação enviar o preço, enviar a proposta e vamos nos falando. Não, você vai marcar um dia para apresentar essa proposta. Então, dessa forma, conduzindo o cliente para cada passo, você tem a oportunidade, em 3 encontros, gerar um relacionamento maior, uma conexão maior. Entender o cliente, que o cliente também te conheça. E assim, construir um relacionamento, uma amizade, entre aspas, que o cliente tenha uma maior confiança em você, uma maior familiaridade. Pode ser que muitos digam que dessa maneira complicou o processo de vendas, porque o que era uma reunião se tornou 3. Mas eu te pergunto, o que adianta você fazer uma reunião mais rápida, conduzir esse processo de forma mais rápida e no final o cliente não fecha? Então, dessa forma, você vai tratando cada fase com mais atenção, com mais foco e a possibilidade de obter um sim lá no final é muito maior, porque o cliente ele vem se preparando para esse sim. Então a gente vê que follow-up não é nada complicado. Tudo que você precisa é entender o que você está fazendo, ter uma estratégia, ou seja, organização e atenção para não deixar o cliente desconectar aí no meio desse processo. As suas anotações são sumamente importantes dentro desse processo, para que você possa fazer um bom follow-up. Te deve lembrar nesse momento do garçom. Se ele não anotar os pedidos dos clientes, ele vai acabar errando nesses pedidos, na entrega. Ou não é assim? Então, da mesma forma, o vendedor, quando está fazendo uma reunião com o cliente, deve anotar tudo o que o cliente disser. Os pontos importantes para ele, as expectativas, as dores que ele tem, porque depois você vai poder consultar essas informações. Quando você for fazer um follow-up, você faz ele sempre dentro do contexto, dentro do interesse do cliente. Quando você for gerar uma proposta, fazer uma apresentação, tudo isso vai ser direcionado pelos interesses do cliente. Porque o objetivo é solucionar o problema do cliente. Então, não esqueça das suas anotações, porque senão você não tem como fazer um follow-up contextualizado
dentro daquilo que o cliente busca. Investigar e aprofundar nas objeções. Ou seja, quando o cliente soltar as objeções que ele tem, esse é o momento de fazer perguntas investigativas. Como por exemplo, o cliente fala assim, meu sócio ele é muito atarefado, ele não pode vir hoje e eu preciso levar essas informações para ele que ele possa me ajudar a decidir. Você pode perguntar, por exemplo, mas se você fosse tomar a decisão sozinha, essa solução que eu te apresentei atendeu às suas expectativas? Ou quando um cliente diz, por exemplo, está muito caro, você pode perguntar para ele, mas está caro baseado na comparação com o quê? Você está comparando com o que para afirmar que está caro? E aí, após a resposta, você já tem uma oportunidade de explicar o seu valor, os seus benefícios, novamente, seus diferenciais. Então, diante das objeções do cliente, é sempre importante fazer perguntas em que faça o cliente te entregar mais detalhes, mais informações que vão te ajudar a argumentar no momento certo. E isso são coisas, todas informações aí para você anotar, para você não esquecer. E claro, se o cliente te disser não, esse é o momento de parar de insistir. Quer dizer, não faz mais sentido você seguir insistindo num cliente que já disse que não vai comprar. Mas você pode aproveitar essa oportunidade para perguntar para o cliente: o que te levou a essa decisão? O que pesou na concorrência para que você optasse por eles? Tem algo que eu poderia fazer de diferente para te ajudar a mudar essa decisão? Mas não seguir insistindo nesse cliente. Agora, claro, se esse não for ainda não, quer dizer, o cliente ele vai dizer assim, eu ainda não estou pronto, eu ainda não tenho as condições necessárias, estou planejando isso para daqui a um tempo. Então aí você tem o dever de agendar um novo contato com esse cliente, para que no momento certo vocês voltem a se falar. E claro, aí o follow-up vai voltar no momento certo. E dentro desse período você pode estar trabalhando com a nutrição do funil. Então, a gente vê que não é nada complexo a questão de nutrição, follow-up e relacionamento. Você necessita ser simples, porém ter bom senso. Você necessita fazer sentido para o cliente, para que esse lead, esse cliente se mantenha aquecido. E para isso, estratégias claras, estratégias validadas vão te ajudar. Nutrição não é nada mais do que manter o contato aquecido em qualquer fase do pipeline. E para isso a gente tem soluções aqui na LH que pode te ajudar a fazer esse relacionamento em escala. Tanto na parte de comunicação quanto na parte de CRM, que vai te ajudar a ter uma organização dessas leads em alto volume. E a gente aproveita para lembrar você aqui que relacionamento é tudo. Então, follow-up é relacionamento, mas nutrição também é relacionamento. Você faz uma boa nutrição, você está preparando esse lead para ter uma resposta melhor nas outras fases do funil. Então, utilizar o poder das redes sociais, em especial o WhatsApp, que é esse canal mais importante, mais utilizado pelo brasileiro na atualidade. O WhatsApp ele tem várias vantagens, em que você vai estar mais acessível para o seu cliente. Você tem um canal de comunicação ali aberto e acessível para o seu cliente. Isso faz toda a diferença. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários, suas dúvidas, para que a gente possa interagir um pouco mais. Foi uma satisfação, uma honra contar com a sua presença, com a sua audiência até aqui. Um grande abraço e até a próxima.